E aí, pessoal, tranquilidade total? Então vamos nós para mais um problema, né? Mais uma questão do IME, questão antiga. A questão diz assim, ó. Considerando os blocos de peso P e Q da figura abaixo, determine uma expressão para a aceleração do peso P, sabendo que este acelera na direção X. Despreze o atrito e os pesos dos cabos e polias. Então vamos lá, pessoal, sem muitas delongas, né? Eu vou resolver esse problema em dois quadros, pode ser? A primeira parte vai tratar do vínculo geométrico que existe aí, pelo fato da corda ser inextensível. E no segundo quadro eu vou resolver a questão propriamente dita para achar o que ele quer. Bom, vamos lá. Vou fazer aqui inicialmente, né, uma figura representativa, tudo em arte moderna. Parte 1, tá lá, ó. Que parte 1 é essa? Eu vou tratar do assunto vínculo geométrico. Esse vínculo que aparece na questão, ó, é um dos vínculos mais simples que você vai encontrar em questões, tá? Mas foi uma questão do IME. Assim que as questões forem aparecendo, vai piorando. Beleza pura? Então vamos lá. Deixa eu ver tudo em arte moderna aqui, ó. Deixa eu ver. Suponha que eu tenha aqui o teto de uma sala. Bonito o desenho, professor. Obrigado. Teto de uma sala. Tudo em arte moderna. E no teto dessa sala existe uma roldana. Tá lá, uma roldana ideal, de massa desprezível que ele falou, né? Aqui, ó, uma roldana. Bonito teu desenho, professor. Obrigado. E por essa roldana passa uma cordinha, ok? É uma cordinha inextensível, uma cordinha ideal. Eu poderia colocar a cordinha saindo aqui inclinada, mas eu vou botar na vertical, tá? Isso não faz diferença para esse problema, tranquilo? Vamos lá. Então tem uma cordinha aqui saindo aqui, ó, na roldana. Beleza, professor. Cuja extremidade da cordinha vai estar nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A. Pode ser? Pode ser. Ponto A. Relaxa e volta. Essa cordinha passa pela roldana, passou por aqui e desce. Beleza, professor? E lá embaixo existe outra roldana. Tá aqui outra roldana em arte moderna, também ideal, de massa desprezível. E a cordinha passa por ela e sobe. E vai estar ligada lá ao teto. Deixa eu ver aqui onde eu posso colocar isso. Beleza, professor. O desenho tá ficando bonitão. Obrigado. É essa parada. A figura representativa. Bom, tem uma cordinha, né, ligada ao teto. Desce aqui, passa pela roldana, sobe aqui, passa pela outra roldana e a extremidade dela está nesse pontinho aqui. Eu tenho duas roldanas, uma é uma móvel, né, essa aqui que pode subir e descer, e uma outra rodana fixa. Essa rodana fixa só pode girar. É essa a ideia e eu acho que está bem claro, tá? Eu vou chamar essa rodana aqui de B, ok? Esse pontinho aqui, que a extremidade da corda é A. Essa rodana aqui, o centro dela vai ser o ponto B. Foi. Pessoa, o que você quer descobrir? Bom, pelo fato da corda ser inextensível, existe uma combinação, uma relação entre os movimentos do ponto A e do centro dessa roldana, se eu pegar esse pontinho aqui e puxar para baixo. Ou, por exemplo, levar ele para cima. Se esse ponto aqui se move, a roldana também se move. Primeira coisa que é inegável. Eu acho que isso você não erra. Bom, se eu pegar o pontinho A e puxar a cordinha para baixo, essa roldana aqui sobe. Alguém discorda? Não, né? Se eu puxo aqui, aqui desce e lá sobe. Por outro lado, se o ponto A sobe, essa roldana aqui desce. Foi. Só que eu quero saber a relação entre esses movimentos. Se por um acaso o ponto A descer 1 metro, a roldana ali sobe quanto? Entendi, professor. Professor, sei lá. Eu acho que eu consigo achar essa relação de cabeça, professor. Eu nem faço matemática aqui. Porque esse vínculo é tão simples que é possível, sim, descobrir essa relação somente fazendo uma reflexão mental, ok? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Se eu pegar esse pontinho e subir aqui 1 metro, do lado de cá você perde 1 metro de corda. Subi 1 metro, perdi 1 metro de corda aqui. Como a corda não pode desaparecer, esse 1 metro foi para algum lugar. Então se você perde 1 metro aqui, esse 1 metro foi para o outro lado. Só que observe que do outro lado tem 2 partes de corda. Então aquilo que some aqui, por exemplo, 1 metro, vai aparecer lá, meio metro de um lado e meio metro do outro. Então se aqui sobe 1,
lá desce meio a metade. É essa a parada. E esse aí é o primeiro vínculo. Só que como a gente está aqui estudando mesmo, não custa nada, titio matematizar juntamente com você essa ideia para ver o que acontece. Eu quero a relação entre os deslocamentos do ponto A e do ponto B, que é o centro da rodana. Eu quero a relação entre as velocidades instantâneas de A e de B, está passando um helicóptero, e quero também a relação entre as acelerações escalares instantâneas do ponto A e do ponto B, que é o centro da rodana. Então vamos lá, eu acho que já estou falando demais. Suponha que você pegou esse pontinho A e esticou, puxou ele para baixo. Então o ponto A desceu. Opa, vamos lá, hein? Daqui para cá, por exemplo. Isso que o ponto A desceu, titio vai chamar, inteligentemente, de ΔSA. Mas se aqui desce, lá sobe. A rodana subiu. Vamos lá, ó. Subiu. Entendi, professor. Rodana subiu. E aquilo que essa rodana subiu, aqui, ó. Opa, opa, aqui, ó. Opa, opa. Titio vai chamar isso aqui, ó, de ΔS, inteligentemente, B. Isso aqui desce, lá sobe. Beleza. Só que observa o filminho passando. Gente, quando essa rodana sai daqui e vem pra cá, você perde, entre aspas, perde. Você perde ΔSB de um lado, ó, de corda, mas também perde ΔSB do outro lado de corda. Quando a rodana sobe, você perde corda de um lado e perde do outro. E essas duas perdas, se é que o português é isso, aparecem do lado de lá. Então aquilo que você perde aqui aparece ali. É essa a ideia do vínculo. Então o que eu posso escrever matematicamente? Que aquilo que apareceu de corda aqui, que é o ΔSA, deixa eu botar aqui, ó, ΔSA, vai ser igual àquilo que se perdeu de corda na subida, que foi ΔSB de um lado e ΔSB do outro lado também. Então foram dois ΔSs, dois ΔSB, dois ΔSB. Essa é a tua relação vincular. Tá aí, olha ela aí, olha ela aí. Professor, muito claro, hein? Muito claro. Que aumenta aqui, diminui lá. Só que lá diminui dos dois lados. Então por isso tem aquela relação ali, professor. De 1 para 2. Ou de 2 para 1, como queira. Beleza. Só que eu quero agora a relação entre as velocidades instantâneas, né? E como é que eu vou fazer aparecer velocidade ali? Você sabe que a velocidade escalar média é ΔS por ΔT. E não tem ΔT, né? Você simplesmente divide de um lado, ó, por ΔT. E divide do outro lado também por ΔT. Ok? ΔS por ΔT é velocidade escalar média. Só que eu quero a velocidade instantânea. O que você vai fazer? Já sei, professor, aprendi nas aulas de matemática. Vou botar aqui assim, ó. Vou fazer esse ΔT aqui, professor, ó, tender a zero. ΔT tender a zero. Mas quando o ΔT tende a zero, o ΔS também tende a zero. E essa razão tende a alguma coisa, beleza? E essa alguma coisa é o limite de ΔS por ΔT quando ΔT tende a zero. Nome disso, velocidade escalar instantânea. Então o que eu posso escrever, covarde? Quando o ΔT tende a zero, o ΔS tende a zero, essa razão tende ao limite, que se chama velocidade instantânea escalar do ponto A. Pelo mesmo raciocínio do lado de lá, 2 vezes a velocidade escalar instantânea do ponto B. Mais uma relação vincular para você. Tá aí. Beleza pura. Agora a aceleração, professor. Você concorda com o titio? Que se VA é igual a 2VB, se você variar o VA, varia o VB? Sim. Então, a partir disso, eu posso escrever o quê, hein? Vou escrever do ladinho, ó. A partir disso, eu posso escrever o seguinte, ó. Que ΔVA vai ser igual a 2 vezes ΔVB. Beleza, professor? E mais uma vez, como é que eu faço para aparecer a aceleração? Divide por ΔT. Dividindo por ΔT de um lado, tá lá, ó. E dividindo por ΔT do outro lado.
E você sabe que ΔV por ΔT é a aceleração escalar média. E quando você faz mais uma vez o ΔT tender a zero, ó, tendeu a zero aqui, tendeu a zero ali, o ΔV também tende a zero. E o limite de ΔV por ΔT é o A, ok? Então, a partir disso, o que eu posso escrever? Que a aceleração escalar instantânea do ponto A é igual, olha lá, ó, 2 vezes a aceleração escalar instantânea do ponto B, que é a nossa última relação vincular. E é essa que Titi vai usar na resolução do problema. Beleza pura? Então é isso, gente. Esse aí foi o nosso primeiro vínculo, você está conhecendo, se não conhecia, né? Pelo fato da corda ser inextensível. Bom, disso aqui, nós chegamos à relação entre as velocidades, e da relação entre as velocidades, chegamos à relação entre as acelerações. Beleza? Então vamos lá para o próximo quadro resolver a questão propriamente dita. Vamos lá. Então vamos lá, quadro 2 agora, né? Titio já fez uma figura representativa aqui para não perder tempo. Tudo em arte moderna, né? Eu tenho aqui um plano inclinado fixo. Esse plano não pode se movimentar. Fechou? Futuramente o plano vai se movimentar? Existirão questões que sim, tá? Nessa aqui, não. Então esse plano inclinado é fixo. Não há atrito entre o bloco e a superfície. Fio ideal, roldana também ideal, passa por aqui, sobe ali e ligada ao teto. Aí o cara abandona o sistema e fala o seguinte, ó, que esse bloquinho desce o plano inclinado acelerando. Então a aceleração dele é para cá, ó. Tá dito isso aí no texto, né? A aceleração tem o mesmo sentido do eixo X que ele marcou na figura, tranquilo? E o que ele quer que você descubra? A aceleração desse bloco em função dos dados do problema. Uma coisa que eu vou fazer aqui, que será útil para próximas questões, beleza? É a questão do referencial. Tudo que eu vou fazer aqui é relativamente a um certo referencial. Que referencial é esse? É um referencial ligado à Terra, por enquanto. E a Terra vai ser supostamente um referencial inercial, ok? Vamos lá. Esse cara aqui, ó, é o meu observador. É um referencial ligado à Terra. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. O homem-olho. Então, tudo que eu vou marcar aqui é relativamente a esse cidadão. Foi? Por que isso? Você vai entender futuramente por que isso. E agora, gente, é só um problema de marcação de forças. Por onde é que eu posso começar? Deixa eu ver. Como essa roldana aqui é de massa desprezível, eu posso considerar que a roldana, juntamente com o bloquinho, é uma coisa só para esse problema. Isso aqui é uma coisa só. Pode ser? Pode, professor. Então vamos lá. Esse aí é o bloco Q. Puxando do bloquinho para baixo, peso dele. E o peso dele, segundo o texto, vale Q. E tem alguma coisa puxando essa galera aqui para cima, professor? Tem cordinha ali, ó. Só que observa o seguinte, ó. Que tem cordinha de um lado, olha lá, ó. E tem a mesma cordinha do outro lado. Então você tem T de um lado, mas também tem T do outro lado. Cuidado, T mais T, dois T's. Então observa o seguinte, para esse conjunto aqui, puxando para baixo, tem o peso Q, e para cima, dois T's. Foi? É um fio ideal, massa desprezível, tudo é ideal, né? A tração ao longo da corda é a mesma. Isso aqui é T, aqui é T, aqui é T também, porque é tudo ideal. Beleza, professor? Então, pro lado de lá, tudo tranquilo. Pro lado de cá, professor, vou começar marcando a tração, né? Essa cordinha está puxando o bloquinho para cá. Mesma corda, fio ideal. T de novo. Mais alguma coisa. Isso ninguém erra, né? O peso, né? O peso do bloquinho para baixo. Peso para baixo. E foi dito no texto que o peso dele vale P. Aqui, ó. Peso P. Mais alguma coisa? O bloco está em contato com a superfície, não tem atrito, né? Então o contato que eles trocam entre si é normal. Perpendicular à superfície. Então o bloquinho empurra a superfície para cá, ó. A superfície reage e empurra ele para lá. Então tem a normal aqui, né? Nesse problema eu não irei usar. Mas existe. É isso. O que é essa normal? É a força de contato que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Então ficaram essas forças. Bom, como o movimento do bloco é nessa direção do plano inclinado, inteligentemente, você vai traçar os seus eixos, né? Um eixo ao longo do plano inclinado e um eixo perpendicularmente ao plano inclinado. E você vai decompor alguém.
Vamos lá, para essa questão que é interessante decompor. O peso, professor, na direção do plano e perpendicularmente ao plano. Você já fez isso aí muitas vezes na sua vida, acredito eu, né? Imita, né? Então isso aqui não tem nada de novidade. Você vai pegar a força-peso e decompor. Para cá, uma componente, olha lá, e uma outra componente ao longo do plano inclinado. É essa parada. Bom, um pouco de geometria, né? Θ, 90 menos θ, que tem um triângulo retângulo ali. Esse θ vai parar aqui, ó. Olha lá. E o que você aprendeu para agilizar? Passou pelo ângulo cosseno e não passou pelo ângulo seno. Essas componentes valem quanto? Essa aqui vai ser, olha lá, passou pelo ângulo P cosseno de θ. E essa outra componente, P seno de θ. Nenhuma novidade. O que titio faz agora com esse P? Professor, risca. Risca por quê? Porque tu pegou o peso e desfez em duas componentes. O P seno e o P cosseno. Então tu pode pegar agora o teu peso aqui, ó. Risquei da figura. É essa parada, gente. Bom, a aceleração desse bloquinho aqui é ao longo do plano. Ele não acelera nem para lá e nem para cá. Ou seja, essas duas forças, normal e o P cosseno, se cancelam. Então sobrou somente o que pra gente, para esse cara? A tração puxando ele na subida e o PX puxando ele na descida do plano inclinado. E é isso que a gente agora vai matematizar. E o que você vai usar? Aquilo. O que é aquilo? A famosa segunda lei de Newton, que diz isso aqui, ó, força resultante igual a MA, que é a sua arma, por enquanto, para resolver problemas desse tipo. Segunda lei de Newton. E titio vai usar a segunda lei para o P e para o Q. Fazer um sisteminha e resolver. Professor, em muitas questões da minha vida, eu sempre considerei aqui tudo uma coisa só e agilizou a resolver. Para esse problema você não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque existe aquela relação vincular pelo fato de o fio ser inextensível. Aquilo que esse desce no plano inclinado aqui, ó, não é igual àquilo que o bloquinho sobe. Existe uma relação de 2:1 que você aprendeu no quadro anterior. É a relação vincular. Se esse cara aqui, por exemplo, ó, desce 1 metro, aqui ele sobe meio metro. A aceleração desse é a metade da aceleração desse. Titio mostrou isso no quadro anterior. Então o que eu posso escrever? Para evitar a fração, olha lá, esse conjunto aqui vai subir com uma aceleração que eu vou chamar de A. E esse aqui, esse bloco, né? Vai descer plano inclinado abaixo com uma aceleração que vai ser 2A, o dobro. Se você quisesse, poderia chamar aqui de A e lá de A sobre 2. Prefiro A e 2A. Foi? E agora eu vou escrever a segunda lei de Newton, sem muito mais delongas. Vamos lá, sistema, né? Deixa eu ver. Sisteminha. Primeira equação. Vou montar a primeira equação para esse cara. Ele acelera para cima, segundo o texto. Força para cima, T mais T. T mais T vai dar 2T's. 2T para cima, menos. A força que está para baixo é o peso dele, que é Q. Olha lá, menos Q. É igual a MA. Agora, cuidado, não tem a massa, né? Quanto que vale a massa disso? A massa eu não sei, professor, mas o peso é Q. Então, tendo o peso para achar a massa, é só você dividir pela gravidade, né? Peso é mg. Consequentemente, a massa vai ser o peso sobre a gravidade. Então vamos lá, a massa vai ser peso, que é Q, sobre a gravidade, que é G, vezes, isso é a massa, hein? A. Mas quanto que vale a aceleração? Vale A mesmo, professor, vezes A. Tudo numa boa. E relaxa, hein? Beleza, professor, tudo certo. Vamos agora, né? Para esse cara aqui, ó. Ele acelera plano inclinado abaixo. Então vai ficar na resultante, ó, P seno menos T. Então vamos lá, ó. P seno de θ menos 1T, T, vai ser igual a massa. Opa, não tem a massa. Como é que eu acho a massa dele? O peso vale P. Para achar a massa é só dividir o peso pela gravidade. Então vai ser, ó, P sobre G vezes o A. Mas quem é o A para ele? Não é A, é 2As. Beleza, professor? Virou um sisteminha para você resolver. Divirta-se. Eu estou atrás, inicialmente, do valor do A, ok? Tô pensando.
Ele quer o T? Não. Inclusive, o T não foi dado no problema. Eu inventei o T. Então faça o T sumir. Professor, soma as equações. Se você somar, não vai sumir, né? Porque aqui é 2T, ali 1T. Então, inteligentemente, o que eu vou fazer? Aqui mesmo, vou multiplicar essa equação toda por 2. Vai aparecer um 2 aqui. Vai aparecer 2 aqui, ficou apertadinho. E esse 2 aqui vai virar 4, ok? Vamos botar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então, o que eu fiz na realidade? Peguei toda essa equação, multipliquei por 2. 2, 2, 2. Para eu poder somar com a de cima e cortar. Então, agora sim, né? Vamos somar as equações. Deixa eu ver se eu escrevo aqui embaixo. Somando as equações agora, eu tenho 2t em cima e 2t embaixo para cortar. O que vai sobrar então, hein? Aqui vai sobrar 2p seno θ. 2p seno de θ menos que vai ser igual. E ali vai sobrar o quê? Que lambança, hein? Observa que eu tenho A sobre G aqui, e aqui eu também tenho A sobre G. Então eu posso botar o A sobre G em evidência. E o que vai sobrar? Lá em cima vai sobrar Q. Ok? E aqui vai sobrar 4P. Então mais, não sei se cortou aí, ó, 4Ps. É isso. Como o titio quer o A, né? Agora eu vou isolar o A. Então A pedido, eu não sei nem se é esse o A pedido, vamos lá. O A então se vai ser, joga o G para cá, ó, G que multiplica 2P seno de θ menos Q dividido, vamos lá, traz a nojeira agora para cá, dividido por Q mais 4Ps. É uma resposta que eu não sei se é isso que ele deseja. Esse A que você achou, covarde, é o quê? É a aceleração desse cara. Ele pede o que na questão? Determine a aceleração de P. Opa! Ele quer a aceleração desse, que não é A, é 2A. Então tem que pegar o valor ali e multiplicar por 2. Não sei se eu escrevo, só digo isso. Vamos lá. Isso aqui, ó, é a aceleração do P. Isso aqui, né? A aceleração do quê? A aceleração do P vai ser 2 vezes a aceleração do que você achou aí por falta de quadro. Beleza pura? É só pegar aqui e multiplicar por 2. É isso, gente. Não é uma questão difícil, né? Tem umas continhas literais para fazer. E é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.